Você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair milagres? A vida delas muda de forma quase inacreditável. Mas quando você olha de perto, descobre que não foi milagre, e sim postura, disciplina e visão. Napoleon Hill deixou isso claro. Riqueza não nasce do acaso. Riqueza nasce de mentalidade, de fé e de autodomínio. Quem acredita, quem visualiza, quem age com disciplina, acaba atraindo as situações e as pessoas certas. O que o mundo chama de sorte, Hill chamava de força da mente aliada à fé. E é aqui que está o detalhe surpreendente. Esse mesmo princípio já estava escrito milhares de anos antes nos Salmos. Quando você lê, por exemplo, tudo quanto fizer prosperará, está ouvindo exatamente a mesma filosofia que Hill ensinou séculos depois. Os Salmos são mais do que orações bonitas. São códigos escondidos de prosperidade, disciplina e coragem, escritos para despertar a força que já existe dentro de você. Quer ouvir algo assustador? Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser dominada para gerar riqueza, e há milhares de anos os Salmos afirmavam: bem-aventurado o homem que medita dia e noite. O significado é o mesmo, só que com outras palavras. A disciplina mental, o treino diário dos pensamentos, é o terreno fértil onde a prosperidade cresce. Hill ensinava que fé sem ação é apenas ilusão, que é a união entre acreditar e agir que cria resultados concretos. E os Salmos ecoam essa verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É como se dissessem, se há luz guiando os seus passos, você não pode mais paralisar no medo. Precisa agir, precisa avançar. O que Hill traduziu em filosofia, os Salmos já revelavam em oração. E existe algo extremamente poderoso, uma oração secreta dos Salmos capaz de realinhar sua mente, fortalecer sua disciplina e abrir caminhos para que a prosperidade chegue até você. Essa oração é como uma semente que, se plantada corretamente nos próximos 7 dias, começa a transformar seus pensamentos, suas decisões e, inevitavelmente, seus resultados. Mas aqui está o detalhe. Antes de te revelar, eu preciso que a sua mente esteja preparada. Se eu simplesmente te entregar essa oração agora, ela não terá força nenhuma e você vai entender o porquê. Por isso, escute bem, a oração que muda a sua vida em 7 dias será revelada no final. Antes, eu preciso preparar a sua mente para que ela tenha um impacto transformador. Você quer mudar? Então, prepare-se. O que vem agora vai abrir seus olhos para um nível de entendimento que você nunca experimentou antes. Feche os olhos por um instante, respire fundo. Permita que minha voz seja a sua guia. Imagine-se diante de uma estrada. Essa estrada representa a sua vida. Muitos caminham por ela sem saber para onde vão. Mas hoje você vai escolher a direção. Olhe para frente e veja. Ao final dessa estrada existe uma versão sua transformada. Não apenas mais rica, mas mais confiante, mais disciplinada, mais livre. Essa versão de você não se deixa dominar pelo medo, não desperdiça tempo, não se prende a desculpas. É alguém que vive com clareza e com propósito. Agora veja os detalhes. Como é a casa em que você vive? Como é a rotina das suas manhãs? Quais pessoas estão ao seu redor? Sinta a energia de prosperidade, de paz e de abundância. Enquanto você vê essa imagem, repita mentalmente comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a sua afirmação de suficiência. É a certeza de que quando você tem propósito, o universo conspira para que tudo o que precisa chegue até você. Agora imagine-se trabalhando com disciplina, vendo oportunidades onde antes só havia problemas. Imagine o dinheiro entrando, porque sua mente agora é guiada não pelo medo, mas pela clareza. Imagine as portas que se abrem porque você aprendeu a agir com coragem. Há um segredo que diferencia aqueles que passam pela vida como espectadores e aqueles que escrevem sua própria história: propósito. Sem ele, você acorda todos os dias apenas para sobreviver. Com ele, cada manhã se torna um campo fértil para prosperar. O que você imaginou agora é o seu propósito: caminhar, a partir de hoje, como se já fosse essa versão transformada de si mesmo. E quanto mais clara for a sua visão agora, mais poderosa será a oração que vou revelar no final. A oração que, em apenas 7 dias, pode se tornar o catalisador de tudo isso que você acaba de ver. Agora feche os olhos novamente. Pense em algo que você realmente deseja. Pode ser liberdade financeira, pode ser uma vida de abundância, pode ser a chance de recomeçar em alto nível.
Visualize esse desejo com intensidade, não como algo distante, mas como se já fosse real. Veja-se vivendo essa realidade. Veja o carro que você dirige, a casa onde mora, os lugares que frequenta, as pessoas que caminham ao seu lado. Sinta a energia da conquista, como se estivesse acontecendo agora. Deixe o coração acelerar. Deixe o fogo do desejo consumir toda a dúvida e todo o medo. Napoleon Hill dizia que toda riqueza começa com um desejo ardente. Não é um simples querer, não é uma vontade frouxa que aparece e desaparece como o vento. É um fogo que queima por dentro, capaz de mover você mesmo diante da dor, do cansaço e das dificuldades. E os salmos já revelavam isso muito antes. Como o cervo anseia por água corrente, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Perceba a intensidade. O cervo não deseja a água como quem gostaria de beber. Ele precisa dela como quem precisa viver. Essa é a imagem do desejo ardente. Buscar com tanta força que nada mais satisfaz até que você alcance. O ponto de partida de todas as conquistas é o desejo. E os salmos confirmam. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37:4. Isso significa que os desejos não são inimigos, pelo contrário. Eles são combustível, mas precisam ser canalizados, precisam ser purificados e transformados em ação. E aqui está a verdade. O desejo ardente é a linguagem que conecta você às oportunidades. É a energia que atrai, que movimenta, que abre portas. Quanto mais forte o desejo, mais rápido o universo conspira. Guarde isso. Não existe prosperidade sem desejo ardente. Não existe vitória sem chama interior. E quanto mais intenso for o fogo dentro de você agora, mais poderosa será a oração que vou revelar ao final. Feche os olhos mais uma vez. Veja diante de você uma porta enorme, dourada, brilhando. Atrás dela está a vida que você sonha. Prosperidade, liberdade, abundância. Agora imagine-se parado diante dessa porta. Ela está aberta, mas não completamente. Você precisa empurrá-la, ninguém vai empurrar por você. Sinta o peso dessa porta. É pesada porque exige esforço, exige ação, exige disciplina. Agora empurre com as duas mãos. Veja a porta se abrindo, veja a luz entrando, veja você atravessando o limiar, pisando em um novo território de possibilidades. Isso é agir, não é pensar, não é planejar infinitamente, não é esperar que algo caia do céu, é dar o passo, é mover-se mesmo com medo, mesmo sem garantias, porque você sabe que cada ação aproxima você da vida que deseja. Preste atenção, o universo recompensa a ação, a fé recompensa a ação, o próprio Deus honra a ação. É quando você planta que vem a colheita, é quando você se move que os caminhos se abrem. Desejo sem ação é como fogo sem oxigênio. Apaga rápido. Napoleon Hill dizia com clareza: fé sem ação é apenas ilusão. Ele afirmava que o desejo ardente só se torna riqueza quando é acompanhado de passos concretos, mesmo que pequenos, mas constantes. E os salmos confirmam isso. Veja o Salmo 1. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Note a palavra faz. Não é tudo quanto sonhará, nem tudo quanto desejará, é tudo quanto fizer. Prosperidade não é promessa para quem apenas imagina, mas para quem planta, age e constrói. Agora reflita comigo. Quantas vezes você deixou passar uma oportunidade porque esperou o momento perfeito? Quantas vezes você disse, um dia eu começo, mas esse dia nunca chegou? A verdade é dura, mas libertadora. Não existe hora perfeita, existe atitude agora. O Salmo 27 reforça isso com poder. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Se há luz para o caminho, se há direção clara, qual a desculpa para não agir? O medo paralisa, mas a ação destrói o medo. Quando você dá o primeiro passo, mesmo pequeno, o medo encolhe e a coragem cresce. Por isso, daqui em diante, não diga mais, um dia eu vou fazer. Diga, eu já comecei, porque quanto mais você agir, mais viva e transformadora será a oração que vou revelar ao final deste vídeo. Agora feche os olhos e imagine o seguinte.
Imagine você amanhã cedo. O despertador toca. Você sente vontade de apertar o botão e dormir mais alguns minutos. Mas nesse instante, a disciplina fala mais alto. Você levanta mesmo sem vontade, porque já decidiu que é isso que pessoas de sucesso fazem. Imagine-se abrindo o dia com clareza, executando sua primeira tarefa sem distração. Enquanto muitos ainda estão dormindo, você já está construindo. Agora veja a sua rotina. Todos os dias você cumpre o que precisa ser feito, não porque está inspirado, mas porque já é o seu padrão. Ler, estudar, trabalhar, cuidar das finanças, orar, declarar os salmos. Cada passo repetido, cada ação mantida, mesmo na ausência de vontade, vai moldando você em alguém inabalável. É assim que grandes homens e mulheres são formados. Não é com motivação passageira, é com disciplina firme. Napoleon Hill foi direto. Não existe conquista sem disciplina. Desejo sem disciplina é apenas fantasia, e ele estava certo. Não é talento que separa os grandes dos comuns. Não é sorte, é a disciplina diária, silenciosa, que constrói impérios. A disciplina é acordar cedo mesmo quando o corpo pede para dormir mais. É levantar e começar o dia sem precisar de motivação. Porque você já entendeu que motivação é instável, mas disciplina é sólida. É fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Porque você sabe que cada repetição, cada pequeno esforço está pavimentando o caminho da sua prosperidade. A disciplina é a ponte entre o que você deseja e o que você conquista. Sem ela, tudo desmorona. Com ela, até o impossível se torna inevitável. E quando essa disciplina se conecta com a fé dos salmos, algo extraordinário acontece. Você se torna como a árvore plantada junto às águas, firme, constante, crescendo, até que os frutos apareçam no tempo certo. Por isso se prepare. Quanto mais você viver essa disciplina prática, mais poderosa será a oração que vou revelar no final, porque ela encontrará em você não apenas emoção, mas força real para transformar sua vida. Agora feche os olhos e imagine. Veja-se caminhando por uma estrada à noite. O caminho é escuro, você não enxerga o fim, mas há uma lâmpada em sua mão. Ela não ilumina toda a estrada, ilumina apenas alguns passos à frente e é suficiente. Você caminha, passo após passo, confiando que, à medida que anda, a luz revelará o próximo trecho. Isso é fé, não esperar enxergar todo o caminho, mas confiar na luz que guia o próximo passo. Napoleon Hill dizia, a fé é o único antídoto contra o fracasso. Sem fé, a disciplina enfraquece. Sem fé, o desejo morre. Sem fé, a ação perde força. É a fé que mantém você firme quando nada parece acontecer. O Salmo 27 declara, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Aqui está a essência da fé inabalável. Clareza no meio da escuridão. Quando tudo ao redor parece incerto, quando o medo tenta paralisar, a fé é a luz que mostra o próximo passo. O Salmo 37 reforça, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Isso significa agir com confiança, sabendo que a sua parte é ser disciplinado, mas que existe uma força maior alinhando as circunstâncias. Você não precisa controlar tudo, precisa apenas confiar e continuar. E aqui está o segredo. A fé inabalável não é cega, ela se apoia em promessas. Hill dizia, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E os salmos respondem, esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Salmo 41. Quando o desejo ardente se encontra com a disciplina e é sustentado pela fé inabalável, nada pode impedir o resultado. Não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce. E quanto mais firme for sua fé agora, mais poderosa será a oração que vou revelar ao final. Porque ela não cairá em um coração vacilante, mas em um espírito inabalável. Agora feche os olhos novamente. Aqui está o poder de tudo. Imagine um corredor longo, você já correu parte dele, está cansado, suando, pensando em parar. Atrás de você, a multidão que desistiu. À frente, uma linha de chegada iluminada. O que faz a diferença entre você e todos que ficaram pelo caminho é apenas uma coisa. Dar mais um passo, só mais um. Sinta seus pés firmes, sinta sua respiração acelerada, mas mantenha o foco na linha de chegada.
Veja-se cruzando essa linha, veja-se comemorando, colhendo os frutos, olhando para trás e dizendo, valeu a pena. Isso é persistência. Napoleon Hill dizia, a maioria das pessoas está pronta para desistir no primeiro sinal de derrota. Poucos têm a coragem de seguir até o fim. Esses poucos são os que realmente vencem. E se existe uma palavra que resume todos os grandes vencedores, é persistência. Desejo cria o fogo, ação acende a chama, mas é a persistência que mantém a chama acesa quando o vento sopra contra você. Os salmos já ensinavam isso de maneira poderosa. Veja o Salmo 1. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Isso é constância, mas porque recebe água de forma contínua. Assim é a prosperidade, fruto da repetição disciplinada. O Salmo 27 também traz essa lição. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aqui está a paciência ativa, a persistência de quem continua mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. A espera aqui não é passiva, é ação firme e sustentada pelo tempo. É acreditar que o fruto virá na estação certa e se manter de pé até lá. Persistência é repetir o certo mesmo quando ninguém está olhando. Persistência é atravessar a noite com a certeza de que amanhã vai chegar. E aqui está a promessa. Quando você une desejo ardente, ação imediata e persistência inquebrável, nada pode te parar. É questão de tempo até que o impossível se curve diante de você. E lembre-se, a oração que vou revelar ao final tem poder para acelerar tudo isso, mas só terá efeito real se cair em um coração persistente que não desiste, que não volta atrás. Feche os olhos e veja-se vivendo com esse poder. Imagine situações que antes te desestabilizariam, uma crítica, um atraso, uma perda financeira. Agora veja-se respondendo com calma, com clareza, com foco. Você não se desmancha, não se descontrola, pelo contrário, você cresce. Quanto mais o mundo tenta te abalar, mais firme você fica. Napoleon Hill deixou escrito: se você não domina a si mesmo, será dominado pelos seus medos, pelos seus desejos e pelas suas circunstâncias. Autodomínio é isso, a capacidade de ser senhor dos próprios pensamentos. Não é lutar contra o mundo exterior, é vencer a batalha interior que todos os dias tenta te sabotar. Os salmos também revelam essa verdade com clareza. O Salmo 141 clama: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Esse pedido não é apenas sobre palavras soltas, mas sobre controle. O salmista entende que se não dominar a língua, se não dominar as emoções, a vida pode se perder em um instante. Autodomínio é não permitir que a raiva, o medo ou a ansiedade ditem suas escolhas. Agora imagine comigo. Você acorda num dia difícil, o corpo pede preguiça, a mente quer desculpas, o coração insiste em lembrar fracassos. Sem autodomínio, você se rende, volta a dormir, perde o foco, entrega sua vida ao piloto automático. Mas com o autodomínio, algo muda. Você respira fundo, olha para si mesmo e diz: não, quem manda em mim sou eu. Eu decido, eu levanto, eu avanço. Esse é o poder do autodomínio. É segurar o impulso de gastar quando o coração grita consumismo, é respirar fundo antes de responder uma ofensa, é focar no objetivo quando a mente tenta fugir para distrações. E aqui está a verdade. O autodomínio é a base de toda a liberdade. Quem não se domina é escravo das circunstâncias. Quem se domina se torna dono do destino. O Salmo 37:8 aconselha: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Isso é autodomínio puro, a sabedoria de não reagir ao impulso, de não se perder na emoção. Esse é o segredo que Hill chamava de domínio da mente e que os salmos chamavam de guardar o coração. Quando você vence a si mesmo, não existe inimigo externo que consiga derrotar você. E lembre-se, quanto mais você fortalecer o seu autodomínio, mais viva e poderosa será a oração que será revelada a seguir. Porque ela encontrará em você um espírito inabalável, pronto para governar não apenas as circunstâncias, mas o próprio destino. Tudo o que você ouviu até aqui forma um único corpo, uma estrutura invisível que sustenta qualquer vida de prosperidade. Cada parte é como uma peça de um grande quebra-cabeça. E aqui está o segredo que você deve praticar a partir de hoje. 1. Defina o que você realmente quer. Esse será o seu propósito e o seu desejo ardente.
Pegue um papel e escreva o que você realmente quer. Diga para si mesmo: é isso que vou conquistar. 2. Haja hoje. Não amanhã, não segunda-feira, não no mês que vem. Hoje, dê um passo concreto na direção do seu propósito. Faça a ligação que você vem adiando, corte o gasto que está te prendendo, comece o projeto que você vive empurrando. 3. Discipline-se. Estabeleça uma rotina diária que te aproxime do que deseja. Acorde mais cedo se for preciso. Estude, trabalhe, ore, execute. Não dependa de motivação, dependa da disciplina. O sucesso é filho da constância, não do entusiasmo passageiro. 4. Alimente a sua fé todos os dias. Quando o medo vier, declare como no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Repita isso até sentir a coragem crescer dentro de você. 5. Pratique o autodomínio. Não se entregue ao impulso, à procrastinação, à raiva ou ao desânimo. Respire fundo e escolha a ação certa. Mostre para si mesmo todos os dias que você está no controle. 6. Persista. Não importa se os frutos não aparecem no primeiro dia, não importa se a caminhada é longa, continue. Continue quando estiver cansado, não desista. Continue quando ninguém acreditar. Continue, porque cada passo repetido aproxima você da vitória que parece distante. Então repita comigo, em voz alta, como um compromisso. A partir de hoje eu vou agir. A partir de hoje eu vou ser disciplinado. A partir de hoje eu vou persistir. A partir de hoje eu vou construir a vida que mereço. Chegou o momento. Tudo o que você ouviu até agora foi para preparar a sua mente e o seu coração. Porque a oração que eu vou te revelar não é apenas palavras antigas. Ela é a chave que conecta todos os 6 pilares da prosperidade. O desejo ardente está nela, porque desperta em você a fome por uma vida maior. A ação imediata está nela, porque te move a levantar e viver o que declara. A disciplina está nela, porque convida você a repetir dia e noite até que se torne parte do seu ser. A fé inabalável está nela, porque cada palavra é um ato de confiança que expulsa o medo. O autodomínio está nela, porque quem ora dessa forma aprende a dominar os impulsos e alinhar os pensamentos. E a persistência está nela, porque a promessa é clara: quem permanece firme verá prosperar tudo quanto fizer. Essa é a força dos salmos. Eles não são apenas orações, são códigos eternos de riqueza, coragem e vitória. E quando você os pratica com os 6 pilares ativos, eles deixam de ser frases lidas e se tornam energia viva, capaz de transformar a sua realidade em apenas 7 dias. Então prepare-se, respire fundo, encontre um lugar calmo, abra o coração. Porque agora, finalmente, você vai receber a oração secreta dos salmos que conecta desejo, ação, disciplina, fé, autodomínio e persistência. E se você repetir essa oração todos os dias pela manhã e à noite com intensidade e convicção, sua vida nunca mais será a mesma. Senhor, assim como a terra seca anseia pela chuva, assim a minha alma deseja a prosperidade. Queime dentro de mim o fogo de um propósito claro, maior do que qualquer medo ou preguiça. Livra-me de desejos frouxos e vazios, e desperta em mim a chama que não se apaga, o desejo ardente que me move para frente. Eu declaro que não viverei mais em dúvida, porque sei o que quero. Eu vejo, eu sinto, eu já possuo em minha mente aquilo que vou conquistar. Assim como está escrito, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Eu me agrado do teu caminho, e sei que meus desejos se alinham com a tua vontade de abundância e vitória. Senhor, grava no meu coração esse fogo, que esse desejo não se perca diante das críticas, das dificuldades ou dos atrasos. Dá-me a visão clara e ardente da vida que eu vou construir, até que ela se torne tão real dentro de mim, que nenhuma dúvida possa apagar. Amém. Deus de coragem, tira de mim o espírito da procrastinação. Eu não viverei mais como quem adia, como quem espera pela hora perfeita. A partir de agora, cada dia é o meu dia, cada hora é a minha hora. Eu declaro que o meu corpo, minha mente e minhas mãos estão prontos para agir. Assim como está escrito, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu não temerei. Eu darei o primeiro passo, mesmo que pequeno, mesmo que ainda não veja todo o caminho,
porque sei que a tua luz ilumina a cada passo que dou, que a minha vida seja marcada pela ação e não pela estagnação, que eu seja conhecido não pelas promessas que faço, mas pelos resultados que entrego. Hoje eu planto, hoje eu construo, hoje eu começo. Senhor, fortalece em mim o espírito da disciplina, que eu não seja escravo da preguiça, nem refém da motivação passageira, que eu viva na constância dos que prosperam, como está escrito. Na lei do Senhor medita de dia e de noite. Salmo 1 ou 2. De dia e de noite todos os dias. Assim será a minha vida. Eu me levanto cedo, mesmo quando não tenho vontade. Eu faço o que precisa ser feito. Mesmo quando não sinto motivação, eu permaneço firme, porque sei que os frutos vêm no tempo certo, e não no meu tempo. Que cada manhã seja um recomeço disciplinado. Que cada noite seja o testemunho de que eu cumpri o que prometi a mim mesmo. Senhor, grava em mim o hábito de vencer pequenos desafios até que se tornem grandes conquistas. Eu não dependo de inspiração, eu dependo da disciplina. Pai, enche meu coração de fé que não vacila. Não deixes que eu me renda ao medo, nem que eu recue diante da dúvida. A tua palavra declara: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40:1. Eu espero, mas espero com fé ativa, avançando, crendo, confiando. Eu declaro que a minha vida não será guiada pela escuridão das circunstâncias, mas pela luz da fé. Mesmo quando não vejo resultados, eu confio que eles estão a caminho. Mesmo quando os ventos sopram contra mim, eu permaneço firme, porque sei que o sol sempre nasce depois da noite. Senhor, faz da minha fé uma armadura contra a derrota, que cada passo meu seja sustentado pela certeza de que estou protegido, guiado e direcionado. Deus, ensina-me a dominar a mim mesmo, que eu não seja guiado por impulsos, por raiva, por desejos passageiros. Que eu seja senhor das minhas palavras e atitudes, como está escrito. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Dá-me equilíbrio, clareza e força para escolher sempre o caminho da sabedoria. E dá-me também, Senhor, a graça da persistência, que eu não desista quando os frutos tardarem, que eu não me renda quando as dificuldades se levantarem. Assim como o salmista declarou: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27:14. Eu espero, eu insisto, eu permaneço. Eu declaro que nada me fará parar, nem cansaço, nem dúvida, nem demora. Eu vou persistir até o fim, porque sei que a vitória pertence àqueles que permanecem de pé. Eu serei essa pessoa. Hoje, amanhã e todos os dias, Senhor. Hoje eu me levanto em Tua presença com um único propósito: viver a prosperidade que já foi escrita para mim. Declaro diante de Ti que o meu coração arde com um desejo verdadeiro, forte como o servo que busca as águas. Não viverei mais de sonhos fracos ou vontades passageiras. Eu sei o que quero, eu vejo o que quero e eu vou conquistar. Transforma esse desejo em ação imediata, para que meus passos não sejam adiados, para que eu não espere pelo momento perfeito, mas comece hoje, agora, no poder da Tua luz que guia o meu caminho. Sustenta-me com a força da disciplina diária, para que eu medite de dia e de noite, para que eu faça o que precisa ser feito mesmo sem vontade, para que eu vença a preguiça e construa uma rotina inabalável, até que o fruto apareça em seu tempo certo. Fortalece em mim uma fé inabalável, para que eu não tema mais notícias, para que eu confie em Ti quando tudo parecer incerto, para que eu caminhe no escuro como quem já vê a luz da vitória. Dá-me o dom do autodomínio, para que eu governe minhas palavras, emoções e escolhas, para que eu não seja refém dos impulsos, mas senhor de mim mesmo, guiado pela sabedoria que vem de Ti. E acima de tudo, enche-me com a força da persistência, para que eu nunca desista, para que eu permaneça firme quando os outros caírem, para que eu insista até que a vitória se torne inevitável. Assim eu declaro, com desejo ardente, ação imediata, disciplina diária, fé inabalável, autodomínio e persistência. Tudo quanto eu fizer prosperará. Amém. Agora eu quero que você faça algo poderoso. Escreva aqui nos comentários, em voz de decreto, em voz de quem já decidiu:
Eu conecto os 6 pilares da prosperidade. Esse não será apenas um comentário, será um voto, uma decisão, um marco. Quando você escreve, você sela uma nova identidade. Se essa oração mexeu com a sua mente e com o seu coração, curta este vídeo para ajudar o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque daqui para frente, cada novo vídeo será mais uma chave para você fortalecer esses pilares e viver a prosperidade que merece. Não fique apenas como espectador. Faça parte dessa comunidade de pessoas que decidiram crescer, prosperar e vencer. Esse é o seu próximo passo. Obrigado. Fique com Deus. Fique com disciplina, propósito, desejo ardente, fé, persistência e autodomínio. Amém. Até o próximo vídeo.